as bailarinas da Ópera de Paris no século XIX, elas eram tidas como prostitutas? Eneida, então você está dizendo que todas elas se prostituíam? Não, pelo amor de Deus, não me fale isso. O que eu estou querendo dizer é que muitas sim faziam. E eu aprendi lá no Museu d'Orsay nessa exposição. E fiquei chocada. Bom, na época da exposição, o Museu d'Orsay chegou até a fazer algumas palestras com alguns pesquisadores sobre vários temas, né? E chamaram uma pesquisadora que tinha pesquisado bastante sobre tudo essa questão da prostituição dentro da Ópera de Paris, com as bailarinas. Vou trazer algumas imagens aqui para vocês, vou trazer o link também se vocês quiserem ver. Tá em francês, mas é até fácil de entender. E o que essa moça traz, né, é o seguinte, as bailarinas da Ópera de Paris, elas também eram como é que eu posso dizer, de famílias mais pobres, né? Elas não eram assim do tipo, a duquesa de não sei das quantas, ou a filha de um grande comerciante quer ser bailarina. Não. Normalmente eram de famílias mais pobres, gente mais humilde, que colocavam as filhas ali na Ópera de Paris para que elas aprendessem dança. E aí a moça, ela comenta que o que acontecia era o seguinte, desde as primeiras óperas, aquelas casas de ópera, né? Ou seja, o teatro, a ópera, que eu, inclusive naquele vídeo sobre o Fantasma da Ópera, eu conto um pouquinho da história disso também para vocês, né? Desde 1600 e lá vai fumaça, que Paris tem uma ópera para chamar de sua. Então, essas óperas já há muito tempo, que elas têm um foyer de la danse. O que é um foyer de la danse? Até hoje os teatros têm um foyer. O Teatro da Ópera de Paris hoje tem um foyer. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro tem um foyer. O foyer, ele é um corredor super lindo, normalmente é lindíssimo, de espera, né? Você, às vezes, quando tem um intervalo, você chega um pouco antes da ópera começar, ou do balé começar, seja lá o que for. As pessoas ficam ali, antigamente elas podiam fumar, né? Elas ficam ali fumando, ou bebendo alguma coisa, conversando, aí começa o espetáculo. Vão para a sala de espetáculo, né? Para a plateia, para os balcões e tal. Aí tem um intervalo, aí elas também vão para o foyer e continuam conversando, lá e depois voltam, né? Além de haver esse foyer principal na Ópera de Paris e no Teatro Municipal do Rio, nas óperas em Paris, né, lá na França, havia um foyer específico para as bailarinas, o foyer de la danse. O foyer de la danse não era o público todo que poderia frequentar igual esse foyer normal que eu estou mostrando aqui para vocês, não. O foyer de la danse, eles só podiam ser os homens que podiam frequentar, que teriam acesso ao foyer de la danse, eles eram os homens que pagavam a anuidade do teatro. Não é assim, eu comprei esse balé, vou ver Gisele hoje, e aí eu quero ir lá no foyer de la danse para olhar as meninas. Não. Você tem que ser um assinante do teatro, né? Ou seja, você paga a assinatura anual, e que eles diziam que é a assinatura dos 3 dias, porque o balé naquela época acho que era segunda, quarta e sexta que tinha. Engraçado que não era sábado e domingo, era segunda, quarta e sexta. Então, quando você tinha essa assinatura dos 3 dias, né, você tinha acesso ao foyer de la danse. E lá no foyer de la danse, antes do espetáculo começar, as meninas estavam lá. Ou então, no intervalo, as meninas estavam lá. Ou então, quando o espetáculo já tinha acabado, as meninas estavam lá. E estavam lá como? Lindas, com o tchutchu delas, né? Com a sapatilha de ponta. No vídeo que eu falei pra vocês sobre balé também, o primeiro vídeo de balé, posso botar aqui em cima também. Eu falei pra vocês como no século XIX o pé das mulheres, ele era uma parte do corpo erotizada. Eu sei que isso pode parecer muito estranho hoje em dia, né? Em meio de tanto peito, de tanta bunda, de tanto quadril, de tanta coxa. Mas no século XIX, os pés das mulheres eram muito erotizados, né? Os homens tinham loucura por pé, sobretudo pezinho pequenininho. Então, uma sapatilha de cetim num pezinho e um pezinho que fica na ponta do pé, Jesus, né? E a perninha delas aparecendo também ali num tchutchu que cada vez mais ia subindo, ia ficando cada vez mais alto, né? A roupinha do balé, o tchutchu, a sainha. Então, esses velhos babões ficavam ali no foyer de la danse, com as meninas ali e tal, elas ganhavam muito mal, e aquele local era um local de exposição, de conversar mesmo, conversar, sabe? Conversar assim, para ver disponibilidade de horário, para ver preços, para ver patrocínio, entendeu? Patrocínio. E é uma coisa que eu acho muito cruel, porque
essa ideia do patrocínio não existia só na dança, né? Algumas atrizes de teatro e algumas cantoras também tinham essa questão do mecenas, né? Do patrocinador. Que é esse homem rico, esse aristocrata ou esse burguês muito rico, que é muito fã da arte, sabe? E que ele resolve, então, adotar um artista. E é muito cruel porque muitas das vezes a moça realmente tinha talento, mas ela precisava de dinheiro. Hoje em dia, gente, você pode num banco conseguir uma linha de crédito, né? Para você montar algum espetáculo seu, não pode? Naquela época você dependia muito realmente se alguém estava com aporte financeiro atrás de você, né, para você conseguir algum papel maior ou conseguir comprar o figurino e o cenário para fazer algum espetáculo que você tivesse a fim de fazer, né? Então, essa figura do mecenas, do patrocinador, era muito comum, sobretudo para bailarinas. E o que é muito triste também é que as mães dessas bailarinas, porque elas eram todas adolescentes, né? Quase todas ali abaixo de 18 anos. Assim, meninas de 15, 16, 17, e as mães estavam ali, junto delas, porque elas estavam negociando, elas participavam da negociação. Vou mostrar aqui alguns quadros e vocês vão ver a presença da mãe, quase sempre a presença da mãe, e quase sempre também a presença de um homem. Tem um quadro específico que tem a bailarina saltando no palco, lindo, eu adoro esse quadro. E atrás da coxia, lá atrás do cenário, você vê só da cintura para baixo, porque ele está um pouco escondido, você vê as pernas de um homem. Ele tá com uma calça preta, né? Como se fosse uma calça de terno. E você vê as pernas de um homem. Por que Degas ia querer... sabe, se você tá pintando só a bailarina, por que você botou as pernas daquele cara que você tá vendo ali no fundo? Na verdade, ele não tá querendo pintar só a bailarina. Ele tá fazendo um retrato social da vida das bailarinas, né? É por isso que ele pinta os ensaios e os movimentos que ele vê nos ensaios, né? Essa beleza do movimento que os impressionistas tinham, que eles queriam trazer movimento para os quadros, né? Então, todos esses movimentos do balé, isso era muito interessante para ele. Mas, além disso, essas questões sociais, né? A presença da mãe. Por que as mães estavam ali dentro o tempo inteiro? Será que era só para proteger as filhas? Não era só para proteger. Ou melhor, você pode até pensar que talvez ela estivesse protegendo as filhas ao fazer talvez um pé de meia para elas. Cada um pensa de uma forma, né, gente? Pelo amor de Deus aí. Assim como a figura do homem, né? Esse homem que está sempre lá. Por que ele está sempre lá? Porque é o personagem do mecenas. Então, eu vou trazer até algumas imagens que essa senhora que estava fazendo a palestra lá no Museu d'Orsay, ela trouxe. Tem até uma charge que saiu num jornal da época, que é uma menina adolescentezinha de dia e de noite. De dia, ela tá lavando a louça. Aí diz assim, a menina pobre de dia lavando a louça. E de noite, sendo bailarina. Ou melhor, se vendendo como bailarina. Eu estou querendo falar justamente que a gente está nessa parte da exposição, que é a tal da parte da dubiedade, da ambiguidade, da sutileza, né? Da você fica, será que é, será que não é? Será que proponho valores ou não proponho? Será que leva um tapa na cara ou a moça vai dizer que sim ou que não? Né? Não dá para saber. E aí é interessante que a pesquisadora fala uma coisa que eu não sabia. Naqueles vídeos que eu falei para vocês sobre balé, tanto aquele primeiro vídeo, que é a história do balé, da sapatilha, né, do Luís XIV até a sapatilha de ponta, e depois o vídeo que eu falei para vocês sobre Gisele, especificamente sobre o balé Gisele, eu comentei com vocês que as bailarinas famosas, aí, as primeiras bailarinas famosas, elas são a Maria Taglioni. Maria Taglioni foi a primeira mulher a usar uma sapatilha de ponta, né? E também a Carlota Grisi também foi muito famosa. Ela fez a primeira Gisele, a Carlota Grisi. Falei para vocês também, quando eu estava explicando sobre o balé Gisele, que a Carlota Grisi, ela conseguia ser muito Maria Taglioni. Maria Taglioni era essa bailarina diáfana, que parecia uma sílfide, né? Então ela conseguia essa coisa etérea da Maria Taglioni. Mas ela também conseguia uma característica de uma outra bailarina que eu tinha falado para vocês, que é a Fanny Elssler. Fanny Elssler era uma bailarina mais terrena, né, que dançava com o pé no chão e que era mais provocativa e que dançava algumas coisas assim mais características de alguns países, tipo uma tarantela, uma polca,
uma polonese. E aí foi que eu fiquei surpresa ao saber que tanto Fanny Elsler quanto Carlota Grise casaram com mecenas, com esses patronos. O que você está querendo dizer, Neida? Que Fanny Elsler e Maria Taglioni, a primeira bailarina a subir na ponta do pé com a sapatilha de ponta, elas eram prostitutas? É isso que você está querendo dizer? Eu não estou querendo dizer isso, até porque eu acho que uma das coisas mais legais dessa exposição é não botar o dedo na cara de ninguém e dizer, essa daí é puta. Não. Uma das coisas mais legais que essa exposição faz é justamente discutir a prostituição. Quando ela começa, quando ela termina ou se ela termina, né? E essa questão dos casamentos eu acho muito interessante. Porque, se eu não me engano, foi a Maria Taglioni que casou com um aristocrata. Quando eu falo um aristocrata, é alguém que tinha título de nobreza. Eu acho que ela casou com um duque ou com um conde. E outras prostitutas, olha aí, outras, como se ela fosse, como se eu estivesse colocando o dedo na cara dela. Não. Mas eu estou dizendo que outras mulheres, que nesse caso sim eram prostitutas mesmo, também se casaram com nobres. Ou com banqueiros, com gente com muito dinheiro. E quando isso acontecia, essa é uma das indagações que a exposição fazia. Quando isso acontecia, será que a sociedade deixava de vê-la como prostituta? Será? Porque agora a mulher é duquesa de não sei das quantas. Ela é a condessa de não sei das quantas. Ou será que ela ainda seria vista como prostituta? E um dos casos mais famosos é da La Paiva, ou a Marquesa de Paiva. O que é isso, gente? Essa era uma mulher que ela era uma prostituta de luxo, essa daí era de luxo, da alta sociedade, e ela ia se relacionando com tanta gente da alta sociedade que um dia ela encantou um marquês, o Marquês de Paiva, na França, Paiva. E ele era um marquês, se eu não me engano, ele era português, ele era de Portugal, né, um marquês lá de Portugal, que se encantou com ela e casou com ela. Então ela se tornou a Marquesa de Paiva, La Paiva. E o cara, ela fez com que o cara construísse para ela um hotel particular. Um hotel particular é uma espécie de casa chique, né, em Paris, que fica na área nobre de Paris. E até hoje essa casa ela é visitável, você pode ir lá visitar a casa da Paiva. Ela é considerada assim riquíssima, porque a ornamentação que a mulher mandou botar ali dentro, sabe? Os quadros, os móveis. Até hoje o pessoal, né, reverencia muito a casa dessa mulher. Então, como vocês podem ver, essa era uma prostituta, uma cocote de luxo, né? Que todo mundo na alta sociedade sabia, que apontava o dedo e dizia, e essa daí? Mas que se casou com um marquês e que foi morar numa área super nobre de Paris. E não era incomum que essas mulheres, depois que se casavam e que ficavam ricas, né, ficavam cheias de dinheiro, que elas fizessem uma... Por que ela vai continuar se prostituindo, gente? Não precisa, né? Agora ela faz com quem ela quiser por vontade dela. Muitas começavam a viver uma vida como todas as outras mulheres da alta sociedade. Inclusive, não é porque você é prostituta que você vai deixar de ser religiosa. Não é. Muitas eram bastante religiosas e faziam caridade, né, na igreja. Faziam grandes doações de dinheiro para caridade, tinham obras, né? Quando eu falo obras, assim, a dedicação a algumas casas de caridade. Viviam como com todas as senhoras ali da elite. Mas voltando a falar sobre o Foyer de la Danse, que se deixar aqui eu vou entrando em outros assuntos, quer dizer, é o mesmo assunto, mas não é aquele específico. A pesquisadora, ela comenta que em um determinado momento, lá do século XIX, em Paris, os artistas da Ópera de Paris resolveram fazer uma greve porque estavam ganhando muito mal. Então os músicos fizeram uma greve, os cantores fizeram uma greve e as bailarinas também queriam fazer uma greve porque elas queriam aumentar o salário. Todos eles estavam pedindo aumento de salário porque eles estavam ganhando muito mal. E o diretor da ópera falou para as bailarinas assim claramente, mas senhoritas, vocês querem aumento de salário por quê? Vocês têm o foyer. Ou seja, era bem claro
de que se você está querendo fazer um dinheiro a mais, senhora, o foyer de la danse está aí, você fica ali em exposição entre os caras e pode ser que você consiga alguma coisa. E engraçado que a dubiedade, né, do século XIX, que é realmente esse século da ambiguidade mesmo, né? Ou seja, um cara que tem acesso ao foyer de la danse, isso significa que ele ter acesso ao foyer de la danse, que ele está usufruindo aí dos amores de alguma menininha, de alguma bailarina, né? Não necessariamente, né? Mas eu fico imaginando como as pessoas devia ser um disse-me-disse, um fala daqui, fala dali, né? Eu fico imaginando uma senhora de boa família, quando ia noivar com algum cara, se ela não devia ficar pensando, será porque ele vai tanto à ópera? Ele deve ser um dos assinantes dos 3 dias? Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Realmente não quer dizer nada. Mas também podia querer dizer alguma coisa. Tá vendo a sutileza? O século XIX, ele é um século da hipocrisia, da sutileza, da ambiguidade, do dito pelo não dito, do quis dizer uma coisa, mas disse outra. Outra coisa que a pesquisadora menciona é que, por mais que as artes fossem mal vistas, né, no século XIX, até no século XX, por um bom tempo, né? Se você fosse atriz, se você fosse cantora, o pessoal ficava dizendo que você devia ser prostituta. Vocês devem lembrar disso, que sua avó deve comentar isso, alguma coisa disso, sua bisavó talvez comentasse isso, né? Mas, então, por mais que de maneira geral artistas fossem mal vistos na sociedade, na dita boa sociedade de família e tudo mais, apesar disso, as que eram cantoras ou as que tocavam instrumentos, né? Digamos, uma moça que tocasse harpa ou uma moça que tocasse violino, uma moça que fizesse canto lírico e fosse uma cantora, uma soprano da ópera, ela não era tão mal vista quanto é uma atriz ou, pior ainda, uma bailarina naquela época, né? Eu falei pra vocês que bailarina era praticamente sinônimo de prostituição, do tipo, senhoras, porque vocês querem aumento, vocês têm o foyer. Ao nível, né? Então, por causa disso, a moça chega a comentar, a pesquisadora chega a comentar, que uma musicista, uma moça que tocasse algum instrumento musical, ela podia fazer algum dinheiro extra dando aula de música para alguma criança, fosse um menino ou fosse uma menina, né? Uma cantora lírica também poderia dar aulas, né, para alguma outra criança, né, aulas particulares. Uma bailarina não. Por quê? Porque ela comenta, a pesquisadora comenta, que nenhuma pessoa sã, né, de boa família, colocaria sua filhinha para ter aulas particulares com uma prostituta. Era assim que as pessoas viam, né? Imagina se eu vou deixar minha filha com fulana de tal tendo aula particular. Imagina. Mesmo que seja aqui em casa, no quintal aqui de casa. Não vou, porque eu não quero que minha filha tenha contato com fulana, porque fulana é isso, é aquilo outro. Né? Então, realmente, as bailarinas, elas não tinham nem como ter uma renda extra, né? Dar alguma aula particular, alguma coisa. Elas realmente dependiam apenas do salário da Ópera de Paris, que era um salário baixo. E por causa disso, havia isso, né? Havia essa, digamos que essa possibilidade de prostituição ocasional. Que esse não é um vídeo para colocar o dedo na cara de ninguém. Se eu não tô colocando o dedo na cara nem da Marquesa de Paiva, sabe? Foi ela que inspirou o próprio Balzac a escrever Esplendor e Miséria, né? O livro que dá título à exposição foi a Marquesa de Paiva. Mas assim, se eu não tô botando o dedo na cara, nem na cara dela pra dizer que ela é prostituta, eu não sou igual àquela Clara da novela que tá passando ali no Vale a Pena Ver de Novo, que é Laços de Família, que falou sobre a Capitu. Essa moça, no casamento dos outros, essa moça que está aqui entre nós, ela é uma prostituta, uma garota de programa. Eu não sou a Clara, tá? Que faz esse tipo de coisa. Essa mulher que se meteu entre nós, numa festa familiar, é uma garota de programa. Não devia estar aqui entre as moças honestas e sérias. Até porque, assim como a exposição lá, os limites da prostituição,
né, essas discussões de quando começa, de quando termina. Esse é assunto, gente, que, olha, podia passar 2 horas aqui falando, 3 horas falando, a vida toda falando, e a gente não quer chegar a uma conclusão. Porque, inclusive, essa Clara da novela, que botava o dedo para falar, que Capitu era garota de programa, que tinha vários clientes que iam na porta da casa dela de carro e que levavam ela e não sei o quê. Essa Clara, no final da novela, como ela se separa do marido dela, porque ela briga com o marido e ela acaba se separando, o marido que era apaixonado pela Capitu. Ela, no final da novela, ela amargurada da vida, ela encontra um senhor velho com bastante dinheiro. E ele quer saber, mas por que a senhora está assim com essa cara emburrada? E ela começa a dar aquelas lições de moral assim, porque meu marido era assim, era assado, acabou me largando para ficar com uma prostituta, acredita? E não sei o quê. Aí o cara, nossa, que coisa. Só que ele tinha muito dinheiro e tal, e começa a olhar para ela. E assim, você acha que essa Clara, ela ia dar alguma trela para esse velho se ele não tivesse dinheiro? Mas casa com ele. Né? Quais são os limites aí? Mas você tá querendo dizer que a pessoa que tá com um cara só, né, é uma prostituta? Ou seja, a Clara no final da novela, ao ficar com esse homem mais velho, é uma prostituta? Já disse pra vocês que a gente tá só discutindo o assunto aqui, tá? A gente não tá definindo nada. Até porque outras perguntas poderiam surgir. Algumas imagens do Foyer de la Danse que vocês viram aqui nesse vídeo são da antiga ópera Le Pelletier, aquela que pegou fogo em Paris. Vale lembrar que na atual Ópera de Paris existe sim um Foyer de la Danse, e vocês viram aqui algumas imagens dele, porque ele, quando surgiu em 1875, o Foyer ainda era usado para essa prática de encontros entre os mecenas e as prostitutas. Mas no século XX, o Foyer foi fechado à presença de homens externos. O Foyer de la Danse, hoje na Ópera de Paris, é simplesmente uma sala de ensaio, uma sala de aquecimento para que as bailarinas entrem em cena logo ali do lado, no palco que fica bem perto. O salário delas aumentou, elas se tornaram bastante famosas, são inclusive admiradas e invejadas, e ninguém mais as associa com prostituição.